Olá pessoal, na entrevista especial de hoje a gente vai conversar com um empresário de sucesso, ele que é dono da Casa do Construtor, uma empresa que foi fundada ali em 1993 no interior de São Paulo, mas que hoje já ocupa aí vários estados do país, já tem várias franquias, mais de 500 franquias pelo país. A Casa do Construtor é uma empresa que aluga equipamentos aí da construção civil, que vai desde o início ali da obra até reforma, e hoje a gente vai conversar com este empresário, o empresário Altino Cristofoletti. Muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista especial. Tenho certeza que esse bate-papo vai contribuir bastante para as novas pessoas, para as pessoas que querem empreender na área, como com o senhor que tem muito aí para dar de informação na questão do empreendedorismo. Então, seu Altino, muito obrigado. Eu queria saber, vamos voltar aí no tempo, porque foi fundado em 1993, mas antes de iniciar esse empreendedorismo do senhor, esse empreendimento, eu acredito que o senhor passou por um longo processo. Então explica como foi esse processo, por favor. Obrigado, André. Obrigado, Sebrae, por tudo que vocês têm feito aí pelo empreendedorismo brasileiro, né? É um trabalho fantástico que vocês desenvolvem e isso é muito importante para um país que tem muitos empreendedores. Bom, eu começo a minha história ainda quando pequeno, né? Sempre já tive um lado empreendedor. Então, quando eu tinha lá 12, 13 anos, eu já juntei um pessoal lá dos meus amigos para entregar jornal lá em Rio Claro. Então, aí nasceu um pouquinho essa vontade, né, de empreender, de ajuntar pessoas, de criar algo que pudesse envolver um coletivo. Aí eu fiz técnico em edificações, onde eu descobri a minha vocação para a construção civil e, na sequência, fiz engenharia civil. Nessa oportunidade, conheci um amigo, o Expedito Arena, que hoje é meu sócio fundador da Casa do Construtor, e a gente sempre queria empreender juntos, fazer um negócio junto, uma empresa juntos. Mas na oportunidade, quando a gente se formou, na década de 80, após milagre econômico, o trabalho era muito difícil, né? O ambiente de negócios no Brasil estava muito complicado, não tinha poucos empregos formais, e aí a gente teve necessidade de fazer, cada um, eu e o Expedito, fizemos separadamente uma pequena empreiteira para trabalhar na área da construção civil, né? Então foi aí que a gente realmente pegou o gosto, né, de desenvolver algo nessa questão da construção civil. E a primeira oportunidade que a gente teve de empreender, que foi por volta de 1990, 91, a gente tentou montar uma coisa de manutenção de prediais, né? Que é o famoso marido de aluguel. Na época não tinha esse nome, mas a gente tentou trabalhar um pouco nessa área aí. E logo a gente percebeu que era uma área que demandava muita mão de obra. A mão de obra já era escassa na oportunidade, em que pese o momento econômico que vivíamos. E aí a gente entendeu que não ia dar certo. Acho que foi bacana a gente entender rapidamente que aquele negócio, aquele business não ia parar em pé. A gente não ia conseguir desenvolver o negócio para que as duas famílias pudessem sobreviver. E aí a gente tranquilamente falou, não é esse o caminho. Em 92, eu tomei contato pela primeira vez com o franchising. Eu não sabia o que era esse sistema, esse canal de distribuição, né, a franquia. E eu tomei contato com ele através de um edital dos Correios para abrir franquias na área de Correios. Eu me candidatei, foi um processo seletivo bem complexo, mas consegui passar e abri em 92 uma agência de correio franqueado. Foi aí então que comecei a entender sobre franchise, fiz um curso, me especializei e vi que era um sistema muito interessante, porque ele envolvia dois empreendedores, né? O franqueador, que tem a visão estratégica do negócio, pensa na rede,
E o franqueado, que também é um empreendedor, mas ele tem uma atuação local, ele trabalha dentro de um território, ele leva a proposta de valor da marca lá para aquele território onde está atuando. Eu fiquei apaixonado pelo sistema e aí, juntamente com o Expedito, abrimos a Casa do Construtor em 1993. E se chamou Casa do Construtor porque naquela oportunidade a gente começou a vender material básico de construção, pedra, areia, cimento, né? Aço. E como a gente tinha alguns equipamentos que estavam lá meio parados na nossa empreiteira, e literalmente era lá meia dúzia de equipamentos, né? 3, 4 betoneiras, um vibrador e uma lixadeira. A gente falou, bom, vamos abrir então um depósito de material de construção e vamos começar a alugar esses equipamentos, né? Foi aí então que, sem ter um plano de negócios definido, mas uma vontade grande e uma necessidade de sobrevivência, que surge a Casa do Construtor em Rio Claro, no interior de São Paulo. Passado um ano, a gente entendeu que o negócio era interessante, mas em que pese ter uma sinergia, né, entre vender material de construção e alugar, eram dois business, eram dois negócios muito diferentes, né? A logística do depósito de material de construção, você vai entregar os materiais. A logística na locação é uma logística reversa, você tem que levar o equipamento e depois você tem que buscar o equipamento. Exigia, então, um veículo diferente e uma logística totalmente diferente. O aluguel exigia ter uma manutenção das máquinas para que a gente pudesse entregar uma máquina em perfeito funcionamento. O material de construção não. Você comprava os materiais e revendiam, né? E vendia. Era uma operação comercial única exclusivamente. Na locação, já era uma venda mais técnica. Você tinha que vender tecnicamente aquele equipamento que aquele profissional, pedreiro, encanador, iria precisar. Então, em que pese ter sinergia, a gente entendeu que a modelagem era diferente. Aí, então, vem aprendizado, né? Às vezes a gente quer abrir um negócio e colocar tudo dentro dele, né? E a gente percebeu que a gente ter foco na locação ia ser uma coisa mais lucrativa e uma coisa muito mais... teremos condições de crescer mais, né? O problema é que alugar máquinas é um negócio que é de capital intensivo. Para você crescer, não bastava aquelas 6 equipamentos, a gente tinha que comprar mais equipamento. E isso exigia capital, exigia capex. E a gente não tinha. Nós éramos provenientes de família humildes, não tínhamos crédito em banco, né? Não havia financiamento. E o que a gente começou a fazer foi crescer mais lentamente, com aquilo que dava. Na oportunidade, não dava para eu e o Expedito estarmos juntos no negócio. Então, a gente fez uma opção dele entrar no negócio e eu ainda continuar com a minha empreiteira para poder ter a sobrevivência. Então, André, todo início de negócio ele é muito difícil, né? É importante o empreendedor estar muito atento para as possibilidades, enxergar ali oportunidades, né? E ter coragem de focar para que tenha condições de colocar, que a gente chama aí de colocar o ovo em pé. Foi um pouco da nossa experiência inicial, André. Altino, 2 coisas me chamaram a atenção sobre a questão também do sócio, que você acabou de falar, e sobre a questão de ter a visão de que o aluguel daria mais lucratividade do que a própria venda, né, dos equipamentos ali. Então explica pra gente, em que momento exato que vocês perceberam que ter essa possibilidade de alugar seria a melhor opção para o negócio de vocês? No primeiro ano de funcionamento, a gente fazia as avaliações de resultado, né?
como muito simples, não tinha planilha, não tinha nada, era uma coisa muito simples, né? Quanto a gente vendia de material, quanto custava, quanto sobrava. Tinha um problema de inadimplência natural, porque a gente abriu o negócio na periferia de Rio Claro, é onde a gente conseguiu um espaço para poder abrir. Então existia o problema da inadimplência e a gente percebia que a hora que você alugava, a gente começou a entender que o pedreiro não ia precisar da betoneira um mês inteiro ou daquele vibrador o mês inteiro, ele ia precisar para um dia ou um fim de semana. Então a gente, de forma muito pioneira e ouvindo a necessidade do cliente, a gente trouxe para o negócio de locação de máquinas e equipamentos a locação periódica, a locação partilhada, a locação que podia ser por dia, semana, quinzena ou mês. Isso foi um pioneirismo na época, porque quem trabalhava com locação, e eram poucas empresas e trabalhavam normalmente com grandes máquinas, trabalhavam a locação por longos períodos, faziam um contrato para 6 meses, 8 meses. Normalmente era uma locação B2B, ou seja, era uma empresa alugando para outra empresa e era um contrato de longa duração. Nós passamos a alugar, por ser equipamentos de pequeno porte, a gente alugava para o pedreiro, para o encanador, que muitas vezes era pessoa física, então era o B2C. E a gente foi entendendo essa necessidade dele e fomos adaptando o negócio para isso. E no final do mês a gente fala, quanto que a gente ganhou nisso e quanto que a gente ganhou naquilo, né? Na material e na locação. E a gente percebia que a locação tinha, apesar de ser um faturamento menor, ele dava um resultado melhor. Foi então que a gente não teve dúvidas, André, de tomar a decisão de ficar só com locação. Saímos daquele ponto, fomos para um ponto um pouco mais adequado na cidade, né? Não era ainda o ponto ideal, a gente estava também entendendo um pouco essa questão de localização do negócio, mas a gente já foi com um perfil de só alugar máquina. Então, hoje a gente fala de pivotar o negócio, né? Na época a gente não tinha nenhuma terminologia, né, que hoje a gente tem, né? A gente não falava de economia compartilhada, que hoje é economia circular, né? Que é a economia, que é o business que a gente entendeu e foi desenvolvendo ao longo desses 30 anos. Tá certo, Altino. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Eu quero falar com você também sobre essa questão dessa sociedade que já dura bastante tempo e como é que é essa questão de ter essa sociedade, como é que tem sido, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais na volta do intervalo. Muito obrigado. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com Altino Cristofoletti, dono aí da Casa do Construtor. É já já. Como prometido, voltamos rapidinho do intervalo e voltamos agora com Altino Cristofoletti, dono da Casa do Construtor, essa empresa que começou lá em 1993, mas que já tem mais de 500 lojas espalhadas pelo país e até fora do país. Então a gente vai voltar a falar com ele. É uma empresa aí que aluga equipamentos da construção civil, que vai desde o início ali da fase, do início da obra até o final, até reparos, e a gente vai conversar aqui com ele. Altino, muito obrigado. Voltamos aqui com a entrevista e eu tinha parado ali sobre a questão da sociedade. É uma sociedade que já dura há bastante tempo e como é que é essa relação com um sócio, né? Como é ter uma sociedade? Explica pra gente. É difícil? Tem momentos difíceis? Tem momentos bons? Explica pra gente como é. Bacana o tema, super importante, é fator decisivo para os negócios darem certo, né? A questão societária. Eu conheço o Expedito desde a juventude, a gente se conheceu na comunidade da igreja, né? Então ali a gente já percebeu que nós tínhamos valores que eram muito entrelaçados, né? O respeito, a humildade, a vontade de fazer bem feito, eram valores que a gente aprendeu na nossa família, né?
mas que a gente comungava desses valores. Então, acho que o primeiro ponto na sociedade, quando você vai fazer uma sociedade, é comungar dos mesmos valores, né? Independente se é uma sociedade familiar, né, onde você tem a esposa sócia, os filhos. No meu caso, eu tenho uma sociedade com uma outra pessoa que não tem ligação com a minha família. Então, são duas famílias envolvidas. O outro ponto importante que a gente aprendeu foi definir papéis, né? Papéis bem definidos de cada um. O que cada um vai fazer. É muito comum, às vezes, numa sociedade, não ter essa divisão de papéis e um começar a entrar um pouco na área do outro, né? E quando você tem um cachorro, né, que a gente ditado popular, né, cachorro que tem muitos donos ou morre de fome ou fica muito gordo, né? A gente aprendeu isso na prática. Então, desde o início, o Expedito foi se especializando, foi se dedicando muito mais à operação, ao dia a dia do negócio, né? E no relacionamento com os fornecedores, né? Na compra dos equipamentos, na compra das peças. Esse foi sendo o desenvolvimento das habilidades dele dentro da sociedade. E eu, por ter já tido aquele contato com o franchising, comecei a olhar mais para o negócio, para a estrutura do negócio, né? E aí surgiu a ideia da gente transformar a Casa do Construtor em franquia, né? Então eu fiquei me dedicando mais à área da estruturação da rede, da franquia, e o Expedito mais da operação. Então, divisão de papéis é super importante, né? Às vezes você tem um sócio que um é investidor e o outro é o operador, né? Então, papéis bem definidos. No nosso caso, nós dois somos os investidores e nós somos os operadores, mas a gente dividiu esses papéis, né? Um outro ponto importante é que, normalmente, no casamento, a relação sempre tem problemas, né? Na sociedade também tem. A diferença é que a composição do casamento na família, você tem a questão do amor, né? Então, são muitas coisas que você vai relevando e tal. Na sociedade, o que tem... No meu caso, eu tinha uma amizade muito grande com o Expedito, né? Mas você tem que pensar no negócio. Então, é muito importante, em primeiro lugar, transparência, né? Se você não gostou de uma certa coisa, você tem que chegar e falar, olha, não estou contente com isso, não estou satisfeito, não estou confortável, né? Mas tem que colocar aquele momento que você está vivendo, se está sendo um momento bacana, não está. Tem que alinhar muito bem as expectativas do negócio. Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo. A gente definiu assim, olha, a gente vai ter que viver disso, mas hoje não dá para viver disso. Então, Expedito, você vai ter o seu salário, você vai ter que você está trabalhando, né, dentro do negócio. O salário tem que ser um valor que cubra o valor do gestor e não aquilo que você precisa para viver. E nós vamos ter que fazer o negócio gerar mais lucro para ter as retiradas para compor aquilo que você precisa para viver. Então, esse alinhamento, né, é um exemplo de alinhamento de expectativa extremamente importante. Então, a gente falou assim, olha, o Expedito tinha condições de só tirar o salário e a gente foi reinvestindo tudo que a gente tinha, né? Isso foi um combinado. Então, fazer os combinados periodicamente, fazer reuniões sistemáticas, reuniões de resultado, formal, né? É lógico, quando vocês têm os dois trabalhando, muitas coisas você vai resolvendo sem a grande formalidade, mas as reuniões de resultados a gente foi aprendendo que era um momento importante, né? Para sentar, só ver o resultado, não se dispersar com outros temas, né, do dia a dia. E alinhar sempre as perspectivas que cada um tinha. Foi muito bom a gente ter vivido isso, porque a gente trouxe isso para a franquia. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem o franqueado que o sócio é a esposa, ou é a franqueada que o sócio é o filho, ou são dois sócios que são amigos. Então, a gente faz sempre uma reunião
com eles e traz essa nossa experiência, traz esse aprendizado que a gente teve ao longo desses anos, né? E tem dado sucesso, né? Uma sociedade aí, a gente celebrou os 30 anos agora, com as famílias. Então, participar com os mesmos valores, né? Definir papéis, alinhar expectativas, fazer os combinados, são coisas extremamente importantes para que a sociedade dê certo. Isso a gente aprendeu ao longo desse caminho. Tá certo. Altino, uma questão também que vem aqui na nossa cabeça também, né, que nesses 30 anos, claro, assim, é uma empresa de sucesso, mas eu acredito que ao longo desses 30 anos teve dificuldades também, né? Tiveram dificuldades. Então, até porque para as pessoas que estão começando, as pessoas que querem empreender, elas passam por dificuldades e às vezes acabam desistindo. O que você diria? Porque durante esses 30 anos, vocês tiveram dificuldades para se colocar no mercado e o que vocês fizeram para suprir, para superar, né, essas dificuldades? Com certeza não foram poucas as dificuldades, porque a gente chama assim, o que é o sucesso, né? É o conjunto das coisas que deram certo, menos as coisas que não deram certo. Para mim isso é o sucesso, daí o resultado disso, se for positivo, você está tendo sucesso, né? Se não for positivo, você pelo menos tem que aprender com aquilo. Como é que eu torno essa equação positiva, né? Primeiro aprendendo com os erros, né? Hoje a gente vê muitas startups falando assim, ó, você tem que errar rápido, aprender, mas não errar de novo naquele erro, pode errar de forma diferente. Naquela oportunidade a gente não tinha essa metodologia, esse conhecimento das startups de hoje, mas a gente foi aprendendo na raça, né? No dia a dia, né? Nas dificuldades, e sempre levando em consideração aquilo que a gente tinha como os valores nossos, por exemplo, o respeito, né? Se um errou, tudo bem, vamos respeitar, não foi feito por querer o erro, mas vamos aprender com ele, vamos se debruçar na solução do problema e não ficar martirizando com o problema ou procurando culpados, né? Isso a gente aprendeu logo cedo, essa questão aí de não ficar se envolvendo com o culpado ou com o problema. Tá certo, Altino. Olha, muito obrigado pela essa aula de empreendedorismo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas com certeza foi uma grande aula com muita informação para quem quer empreender. E depois de toda essa dificuldade, vamos falar assim bem rápido, mesmo que eu já está aqui com o tempo acabando, estourando, mas depois de superar, né, essas dificuldades, você veio aí e hoje você tem franquias, né, em vários estados. Quantas lojas tem a Casa do Construtor hoje? Nós acabamos de inaugurar a loja número 600 lá em Fortaleza. Estamos praticamente em todos os estados do Brasil. Estamos com 4 lojas no Paraguai, abrindo a 5ª, uma loja no Uruguai, abrindo a outra. Então tem um processo de expansão bem acelerado. Nosso sonho grande agora é atingir 1000 lojas, né? E levar esse propósito de ressignificar a posse para os clientes, né? Então, ter propósito é outra coisa importantíssima em qualquer negócio, e o nosso é ressignificar a posse. Tá certo, Altino Cristofoletti, CEO da Casa do Construtor, muito obrigado pela sua entrevista aqui, na entrevista especial, e muito obrigado, boa tarde. Obrigado, André, obrigado, Sebrae, e que os empreendedores realmente tenham muito sucesso. Bom, essa foi a entrevista com Altino Cristofoletti, dono da Casa do Construtor, que foi fundado em 1993, mas que já tem 570 lojas espalhadas pelo país e até fora do país. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Assista a programação do canal Empreender. Aqui, assistir já é um bom negócio.